o nosso Deus mais uma vez, né? E eu estava vendo aqui, as crianças, né? É minha alegria na igreja. Às vezes possa que ela ser aqueles barulhos, que faça algum barulhinho diferenciado, e que às vezes até alguns irmãos se sentem incomodados. Mas vocês sabiam que se eles saíssem todos, a igreja ficaria triste? É do jeitinho deles, aos pais que vão ensinando, e cada dia eles vão aprendendo a lidar ou a ficar dentro da igreja. Os pais têm que ensinar, desde os pais, fazer eles ficarem quietinhos, né? Todo momento, principalmente na hora do culto, os pais têm a obrigação de fazer isso, de sentar com seu filhinho do lado, para que eles aprendam, né, realmente a reverenciar a Deus da forma correta. Mas são assim mesmo, eles são assim. E nós temos que perseverar e termos paciência com eles. Nós tivemos a programação lá na Semana do Calvário, vocês viram como, quando eles saíam por ia para sair, como ficava aquela solidão, né? Então, assim, eles são a alegria da igreja. Que Deus abençoe, que cada dia eles cresçam, não só na estatura, mas espiritualmente também. A nossa mensagem de hoje, irmãos, tem por título A Grande Oferta. Você já pensou que tem pessoas que às vezes concorrem, né, a cursos de muitas coisas, curso de música, concurso de várias coisas, né, dessa vida. Imagina que você tivesse feito sua inscrição, que quem sabe um concurso de violão, né? E você ter feito sua inscrição e alguém te ligasse, você fosse saindo, quem sabe, fechando a porta da casa, alguém liga e você corre e atende. E aí, a pessoa do outro lado da linha diz assim para você: olha, você foi um dos colocados, né, para estar concorrendo aos 25 mil reais. Seria exatamente o valor, né, que valeria para a concorrência. O que você pensaria naquele momento? Você pensaria assim: eu ganhando os 25 mil reais, daria entrada em um carro, compraria uma casa, né? Daria entrada para uma casa também, quem sabe, eu compraria um terreno. Ou faria a viagem dos sonhos, que 25 mil reais dá para fazer viagem dos sonhos, não dá? Bem feito. Ou então você iria no shopping e compraria as roupas que você sempre sonhou em ter. Não é isso? Exatamente. Então, o que você faria com esses 25 mil reais? É para se pensar, né, meus queridos? O que você faria? Então, fica aí pensando o que você faria com esses 25 mil reais. Mas antes de você me responder o que você faria realmente sobre esses 25 mil reais que você supostamente ganharia nesse concurso, eu gostaria de contar uma história mais interessante ainda do que você ganhar os 25 mil reais. A nossa história hoje, nós iremos estudar Lucas 7, 36 ao 47. Nós iremos estudar exatamente hoje Lucas 7. E eu gostaria de contar exatamente a história para os irmãos. Lucas 7, 36 a 47. Convidou Jesus, né? Convidou um dos fariseus para que se fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Vamos agora somente esse partido, nós iremos ler agora, viu? Um fariseu convidou Jesus para que fosse para a casa dele, para lhe saborear os seus delícias. Naquela época, no tempo de Jesus, convidar alguém para ir para sua casa para se alimentar, isso provava que a pessoa, né, era de estima e consideração da sua pessoa para você.
Então, convidar alguém naquele tempo é igual hoje, né? Você convida, é difícil você convidar alguém que você não conhece, mesmo assim você chama, não é isso? Mas um almoço especial você faz e fala, olha, vim te convidar, ou vem cá almoçar comigo tal dia. Então, com Jesus foi assim, aconteceu exatamente isso. O fariseu convidou, né, para que fosse jantar com ele, e Jesus foi. E Jesus estando ali, ele entrou, sentou, e o interessante, né, que naquela época se lavava as mãos, quem sabe até se lavava os pés, né, quando chegavam os convidados. E rapidamente, eles vão contar a história, talvez eu nem estarei lendo todos os versos aqui, mas vocês não podem estar acompanhando toda a história. E naquele momento, né, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, né, aos seus pés, chorando com os próprios cabelos, o secou e beijava os pés e ungia com o unguento. Nós iremos refletir agora nessa história. Meus queridos, a história nos conta que esse fariseu, ele se chama Simão. Ele era leproso. Então tinha algum interesse no motivo desse homem ter chamado Jesus para jantar com ele em sua casa, não tinha? Se ele era leproso, os leprosos naquela época não podiam, nem deviam. Quando se sabia que uma pessoa estava leprosa, eles eram expulsos para bem longe da cidade, longe de sua casa. E ali ele estaria deixando familiares, não veria, quem sabe, a filha casar, não veria os filhos casarem, não veria, né, os pais envelhecerem, não poderia participar de nada. Eles estavam isolados completamente. Era muito triste. E Simão era leproso. Mas e por que Simão agora está chamando Jesus para almoçar, né, jantar com ele em sua casa? Meus queridos, a Bíblia não conta detalhes da cura de Simão, mas conta que Jesus o tocou e o curou da lepra. Então agora ele estava realmente apto a conviver na sociedade. Esse motivo de Simão chamar Jesus para ir jantar com ele era um motivo de agradecimento por ele ter curado da lepra. Foi uma forma que ele encontrou. Vou convidá-lo para vir jantar em minha casa. Como uma forma, porque nós sempre somos assim, né? A gente quer realmente gratificar alguém que nos fez o bem, de uma forma ou de outra. Dando um presente, convidando para almoçar. Aquela pessoa passa a fazer parte da sua vida. E Jesus passou a fazer parte da vida de Simão. Mas o que Simão não esperava era que essa mulher entrasse rapidamente em sua casa, né, para poder estar ali fazendo o que ela fez. Uma mulher entra, uma mulher pecadora. Naquela época as mulheres impuras, prostitutas, elas não faziam parte de sociedade. Elas eram separadas. E então o que acontece? Rapidamente entra essa mulher na casa de Simão e ali começa a chorar nos pés de Jesus, derrama um vaso de alabastro aos pés de Jesus e com seu cabelo ela começa a secar os pés de Jesus. O interessante é que Jesus deixou, né? Uma mulher pecadora está ali fazendo esse ato a seus pés. Jesus deixou. E os demais que estavam ali na mesa ficaram preocupados, né? Como que pode? Parece que ele não sabe quem ela é para deixar isso acontecer, ela está ali em seus pés. Se ele soubesse que ela era uma pecadora, talvez não deixaria. Pensamento machista de homens e de uma sociedade realmente que não valoriza, que vem primeiro o preconceito.
E ali, realmente Jesus deixa ela fazer todos esses atos, porque Jesus conhecia aquela mulher. Maria, irmã de Lázaro. Toda vez que Jesus ia para Galileia, Jesus procurava onde? A casa de Lázaro para ficar. E Maria, por ser sua irmã, Jesus a atendia, ela quem atendia, ela que estava lá para fazer essas homenagens. Maria, mulher pecadora, Maria, a mulher que ungiu os pés de Jesus, Maria, a mulher que quase foi apredejada pela sociedade que não valorizava ela. Mas um dia, essa mulher conheceu o significado do perdão, porque Jesus a perdoou. E aquele ato que ela estava fazendo ali, em estar aos pés de Jesus, lavando, que poderia ser uma serva que fizesse aquele trabalho, mas não, foi ela que foi. Existe um porquê daquele momento de gratidão. Um vaso de alabastro, naquela época, era muito caro. Naquela época também não tinha cofres públicos, não tinha banco para se guardar dinheiro. E Maria, exatamente, quem sabe aquele dinheiro foi comprado, quem sabe com onde suas noites cheias de pecado. E aquele dinheiro, quem sabe, ela foi juntando todo ele. Né? Algumas pessoas enterravam o seu dinheiro em potes e guardavam enterrados ali para poder guardar aquela porção de dinheiro que eles tinham, porque também era perigoso o roubo. Então eles não guardavam dinheiro em casa. Como não tinha banco, eram enterrados. E Maria, o seu tempo todo, né, principalmente mulher é delicada, né? E ela comprou aquele perfume caríssimo. Tanto que Judas, porque realmente em todos os Novos Testamentos, os apóstolos ali relatam sobre Maria, né, e fala da grandiosidade que ela fez em estar ali aos pés de Jesus. E derramado aquele vaso de alabastro e chorado e secado com seus cabelos aos pés de Jesus. Todo o Novo Testamento, os discípulos, eles falam sobre Maria. E aquela mulher, ela juntou todo o seu dinheirinho, comprou esse perfume caro, né, porque foi realmente, talvez só tenha uma maneira dela poder guardar seu dinheiro. Talvez tenha sido isso também. E quando, né, aqui no verso 39, e ao ver isto, o fariseu que os convidava disse consigo mesmo: se este homem fora profeta, bem saberia que qual era a mulher que ele estava tocando, né, os seus pés. Mas aí Jesus, percebendo também a tamanha desconsideração do fiel, dirigiu-se a ele e falou assim: certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e a outro 50. Vamos mais adiante agora. E respondeu Simão: suponho que aquele que mais perdoou, replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simeão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, e esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste óculos, ela, entrando, desde que entrei aqui, não cessa de beijar os meus pés. Por isso vos digo: perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E Jesus disse para ela: perdoados são os seus pecados. Meus queridos, como eu disse, são registrados em todos os 4 evangelhos a história dessa mulher. E o mais interessante
Mas esse jantar é digno de nota, meus queridos. O jantar na casa de Simeão não foi digno de nota por Simeão ter chamado ele a estar com Jesus. Foi digno de nota pelaquela mulher que entrou sem ser convidada e começou a chorar aos pés de Jesus e a secar com seus cabelos. Por ter dado tudo que ela tinha, um vaso de alabastro era suas economias. E ela não se importou em pegá-lo e jogar aos pés de Jesus. A doação de Maria foi grandiosa porque aquele presente era muito valioso. Em Marcos 14, no verso 3, nos diz que aquele frasco de alabastro estava cheio de nardo, um unguento extremamente caro, que vem de uma planta com flores cultivadas no alto das montanhas de Himalaia, na China. E o frasco que a Maria deu de presente custou pelo menos 300 dinários. Valor que correspondia a cerca de 1 ano de salário de um trabalhador comum. Imagine aí. E naquela época o salário mínimo de um trabalhador era de 1 denário por um dia de trabalho. Sendo assim, qual poderia ser o valor daquele unguento hoje, então, no salário que nós recebemos? Se pegarmos o salário mínimo de hoje e multiplicarmos por 12 meses, obteríamos aproximadamente R$14.500. Você pode imaginar o que é gastar tanto dinheiro em um frasco de perfume só para derramá-lo de uma vez em uma só pessoa? Alguns poderiam estar perguntando assim: como Maria pôde comprar um frasco de perfume tão caro? Nos tempos bíblicos, como eu disse para vocês, eram economias juntadas, e aí se comprava aquilo, talvez era uma forma de guardar o seu dinheiro. Mas o presente de Maria, meus queridos, não foi só tão grande por causa do seu valor, mas porque ela se entregou pessoalmente a Jesus. Ela se dispôs a ser compenetra na festa de Simeão só para ungir a Jesus. Nenhum substituto ou servo jamais mostraria adequadamente sua devoção ao Mestre. Isso era algo pessoal. Sim, aquele foi um grande presente. E ainda havia uma outra razão pela qual o presente de Maria foi tão grande. E não foi só pelo seu valor, não foi só porque ele o entregou pessoalmente. Aquele presente foi grande também porque ela ofereceu como demonstração de reconhecimento pelo que Jesus havia feito por ela. Agora vocês analisam, meus queridos. Foi pelo que Jesus fez na vida de Maria, uma mulher pecadora que não tinha mais, quem sabe, solução para a sua vida. E agora ela fala assim: eu tenho que dar tudo o que eu tenho para o meu Deus. E o que ela tinha? Um vaso de alabastro de R$14.500 no valor do nosso hoje. Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de pegar seu carro hoje e doá-lo para Deus? Teria coragem de vender sua casa hoje e entregá-lo para Jesus? Ou quem sabe pegar o seu salário hoje também e entregar inteirinho para a obra do Senhor? Maria passou anos juntando aquele dinheiro. Mas o que Jesus havia feito por ela foi muito maior. Não havia dinheiro que pagasse para que realmente ela vivesse a vida que ela está vivendo agora. Uma vida de paz, uma vida de perdão, onde agora ela se sentia livre, o pecado não mais a incomodava. De que forma nós estamos sendo agradecidos a Deus também hoje em nossas vidas? Temos que aprender a contar as bênçãos que o Senhor tem feito em nós. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Mas muitas vezes nós não contamos, não é? Promoção de trabalho, aumento de salário. Quem sabe nos negócios estão indo tudo bem, você está vendendo bastante. A roça que você fez também
Rendeu bastante porque você vendeu, teve bastante lucro. Ah, você foi para a feira, vendeu bastante também. Maria foi por isso. Ela soube agradecer a Deus pelas bênçãos, porque ela sabia que seus pecados não mais existiam, mas que haviam sido perdoados. E ela procurou uma maneira de agradecer a Deus. E foi essa maneira de ir na casa de Simão, quebrar aquele vaso aos pés do Senhor e mostrar o seu gesto de gratidão a Deus pela cura do perdão. Ou seja, a cura do pecado. Meus queridos, a gratidão que inundava o coração fez seus olhos transbordarem de lágrimas. E ela, ao ungir os pés de Jesus, da cabeça aos pés, mostrando total desconsideração pelos costumes e tabus culturais, porque não era certo. Contra transições públicas por parte de mulheres, ela soltou o cabelo, enxugou os pés de Jesus enquanto beijava seus pés incansavelmente. Ninguém poderia questionar o amor, o apreço ou a devoção de Maria a Jesus. A dádiva de Maria foi inegavelmente e grandiosa. E Simão ficou desolado ao ver isto. O fariseu que o havia convidado à sua casa disse consigo mesmo: se este fosse o profeta, olha só, o incômodo daquele homem, saberia que era uma mulher pecadora. Por que ele ficou desolado? A essa altura, é importante notar que Lucas conta essa história de maneira diferenciada dos outros escritores evangélicos. Mateus e Marcos se referem especificamente a Simão como Simão, o leproso. E, no entanto, Lucas, que era médico, não menciona a história do médico, ou seja, a história como se ele fosse um leproso. Apenas conta a história de Simão. E Lucas conta a história de Simão como se ele fosse um santo. Olha só. Alguém que já viu convidar Jesus para sua casa. Quem sabe naquela época, por ser profeta, também não se convidava todo mundo, Jesus também tinha as pessoas que ali o adoravam, mas tinha aqueles também que nem queriam ver Jesus, porque às vezes achavam que ele estava fazendo ele errado. Aqui nos diz que Jesus, apenas com um toque, curou Simão. A forma de gratidão de Simão foi totalmente diferente de Maria. Jesus fala assim para ele: eu entrei na sua casa, mas você não me deste algo para lavar, não me beijaste, me recebeu como qualquer um. Mas aquela mulher fez diferente. Talvez, quem sabe, Jesus tenha curado da mesma forma, olhando nos olhos. A Bíblia não relata, mas uma vez falando para vocês, como que o leproso Simão foi curado. Mas talvez igual Maria, olhando nos olhos igual ele olhou para Maria. Teve um momento que Jesus, quando viu que aqueles homens acusavam tanto, ele olhou nos olhos de Maria e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele olhou para os quatro cantos. Não viu ninguém. Sabe por quê, meus queridos? Apenas uma palavra que Jesus disse em forma de julgamento contribuiu. Que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eram os santos que estavam julgando Maria? Não. Não eram santos. Não foram os anjos do céu que desceram para predejá-la, mas sim os próprios homens que, quem sabe, em uma das noites dormiram com ela também. Que fez parte da desgraça da vida daquela mulher, por ser pecadora, por estar naquela vida. E se ela era pecadora aos olhos de Jesus, os homens também eram. Não existe prostituta sozinha, existe? Não existe. Se ela estava se prostituindo, porque existiam os homens que a aceitavam e a procuravam. E por eles se considerarem também errados, pecadores, cada um jogou as pedras no chão e
procuraram os seus lugares, procuraram as suas casas. Porque eles sabiam que não havia ninguém ali que não tivesse pecado. Todos eram pecadores. E dessa forma, Jesus pôde abrir os olhos daquele povo, daqueles homens naquela época, mostrando também que eles eram pecadores e que não tivesse pecado, pudesse atirar a primeira pedra. Todos eles se afastaram e deixaram Maria sozinha, ela apenas e Jesus. E Jesus, olhando os olhos daquela mulher, olhou profundamente. Vais, porque se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vais em paz e não peques mais. Naquele momento, ela se arrependeu dos seus pecados. Não mais era Maria adúltera. Não mais ela continuou na vida do pecado. Mas naquele exato momento, ela santificou a vida dela a Jesus. E por esse motivo, meus queridos, que ela foi à casa de Simão, com uma forma de agradecimento, chorar aos pés de Jesus e dar o seu único, quem sabe a sua única reserva que ela tinha. E tudo ela quebrou ali através de um vaso de perfume caríssimo. E ela agora mostra a sua gratidão para Jesus. Alguns dos discípulos falaram, mas é tão caro, por que não deixa para o sepultamento? Né? Deixa para o sepultamento dele. Ou então, dê aos pobres. Aquilo que a gente tem que fazer as pessoas fazem quando está vivo. Jesus estava ali para contemplar a grandiosidade, né, do coração daquela mulher. Aí vocês poderiam estar perguntando assim, e o que tem a ver a história de Sinão, ser um homem agradecido? O que tem a ver a história de Maria ser uma mulher agradecida comigo? Aí sim, nós vamos entrar. Aí agora vocês vão pensar, meus queridos, eu perguntei para vocês o que vocês fariam com os 25 mil reais que você ganhasse, que supostamente vocês ganhassem no concurso de violão, de música, uma outra coisa qualquer. Aí eu até citei para vocês que seria escolha de uma viagem que tanto sonhou, ir no shopping comprar roupa, não é isso? Dar entrada no carro, ou uma outra coisa que vocês planejam, porque são tantos nossos planos, não é isso? São tantos nossos planos que talvez daria para a gente resolver algum pouquinho de nossas vidas. Agora sim, irmãos, é onde nós queremos chegar com a minha vida em Simeão, com a minha vida em Maria. Eu ganhei esses 25 mil reais. Para muitos, meus queridos, a vida passa tão rápido que deixamos de contar nossas bênçãos. Quem sabe até nomeando de um a um o que foi ocorrido na minha vida. Ou muitas vezes deixamos de reconhecer que tudo aquilo que temos vem de Deus. Se hoje você trabalha porque Deus permitiu você trabalhar. Foi promovido? Deus permitiu você ser promovido. Seus negócios estão indo bem? Deus permitiu que seus negócios fossem bem. A sua roça está linda? Você já colheu? Deus permitiu que tudo isso acontecesse na sua vida. Sabemos o que é certo e o que é honesto e o que é necessário saber. Separar o que é de Deus e o que é nosso. Muitas vezes nós não damos as nossas ofertas de agradecimentos a Deus. Muitas vezes também não separamos o dízimo que é de Deus. Para alguns irmãos, eu não sei se a igreja sabe, o dízimo é 10% daquilo que nós recebemos. Você vai tirar 10% para Deus. Aí a oferta, como que é então, irmã? Eu tenho que dar, de que forma é a minha oferta para Deus? A oferta é segundo propor o seu coração. Você tem vontade de dar? Você quer dar 10%? Você quer dar 20%? É segundo propor o seu coração. Porque Maria,
ela já tinha dado tudo. Tudo que tinha. Ai, mamãe, isso é errado eu pegar assim e dar. Mas é melhor dar do que receber, viu? Principalmente para Deus. Temos que saber como nós estamos ofertando ao nosso Deus, como também nós estamos dizimando. Porque são bênçãos do Senhor. Quando foi que você, a última vez, avaliou a sua condição atual de vida? Quando foi a última vez que você considerou cuidadosamente de onde Deus o trouxe e para onde Ele o está levando? Quando foi a última vez que você ficou tão impressionado com a graça de Deus que desejou honrar Jesus, como Maria fez? Os diplomas que você acumulou, as promoções que você ganhou, o aumento de sua renda, o retorno dos inteligentes investimentos que você fez, a expansão dos seus negócios, ou no seu consultório, quando você fez um balanço de tudo isso, e você diz, como rei Nabucodonosor, eu construí, eu fiz. Lá em Daniel 4, verso 30. E acrescentando, ou depois de fazer um balanço, você fica maravilhado como Davi, que disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Tem a graça de Deus inspirada em você a dar algo grandioso para honrá-lo? Ana, que nunca tivera filhos, movida pela graça de Deus, quando deu à luz Samuel, o entregou ao Senhor inteiro. Davi, impressionado com a forma como Deus o conduziu dos pastos de ovelha para o campo de batalha, para o palácio como rei, prometeu doar grande parte de sua fortuna para construir um templo maior para o Senhor. O ajudante do apóstolo Paulo, Bernabé, depois de conhecer a graça de Jesus, vendeu a propriedade, tudo o que tinha, trouxe o dinheiro e entregou aos apóstolos. E Maria, possuída pela graça de Jesus, deu a si mesma ao seu Salvador. Talvez este seja o momento para cada um de nós contar nossas bênçãos. E é exemplo de Maria honrar o Senhor, é agradecimento com uma grande oferta também. Talvez você poderia dizer, não esteja assistindo ao noticiário, eu conto sim as minhas bênçãos, estou ciente da bondade de Deus para comigo. E isso mexe com o meu coração. Mas neste momento, com essa infração, não dá para ninguém fazer uma grande doação. Você deveria ter pregado este sermão, ou alguns anos atrás. Bem isso, meus queridos. Realmente a infração cada dia mais. Mas a bênção de Deus, cada vez que você também coloca aos pés do Senhor, as bênçãos também são recaídas, aumentam para você. Então não temos nós, quem sabe, de preocupar se eu devo ou não doar para a obra do Senhor. Eu recebi só 700 euros, sabe? Aí eu peguei aqueles pedidos, daí que eu estou na oração, eu cheguei, foi tão alegre, eu recebi 1.170. Eu disse, com uma alegria, que Deus é potente, né? Eu fiquei tão alegre, você recebeu o quê? Você fez esse empréstimo, só recebeu 700 e você recebeu 1.070. Foi graças a Deus, é a bênção do Senhor, né? Que Deus quer saber cuidar do povo, nem matar falando do carro, do dinheiro, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava um carro, que eu tenho maior sentimento, porque eu tinha na quarta perna, eu fui para a igreja e na sexta, e nem no sábado, na venda mesmo. Aí eu tenho maior sentimento, porque se eu pudesse, eu teria feito um pé, Deus meu, eu teria sabido que nós tínhamos comprar um carro, eu fui na guarda. Verdade, irmã. É tão bom, né? Eu já conheci o rapaz falando assim, você não tem um carro, mas não tem uma moto, como é que eu vou? Mas não quer sentir, é por isso, não foi de pé, não é que a pessoa assim, é tão bom, né? Exatamente. E é doando, querido irmão, a Deus, que são multiplicados os nossos bens. A gente entra e quando a gente vê no caixa eletrônico, quando você sabe que seu dinheiro estará aumentado. É bênção de Deus, não é isso? Gratificante a sua história em contar, né, que Deus multiplicou o seu salário, né? Isso é bênção também. E nós temos que aprender a contar como a irmã está contando a bênção dela, né, das bênçãos grandiosas do que Deus tem feito na vida. Nós temos que aprender realmente a contar.
nosso salário subiu. Agradeça a Deus com uma oferta. Agradeça a Deus trazendo o seu dízimo à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimentos na casa do Senhor. E meus queridos irmãos, e mais uma história interessante, né? O pastor também, eu sempre falando em concurso. Aí teve um pastor, né? Ele mudou para uma cidadezinha. Foi mais ou menos no mês de maio. Não se refere aqui ao ano, porque nós estamos no mês de maio, não é isso? E o pastor Joel, ele recebeu um telefonema que ele também havia ganho 30 mil reais, né? Em uma promoção que não se relata concretamente o que foi, mas ele havia ganho 30 mil reais. E ele havia chegado para aquela cidadezinha e a igreja era pequena. E o sonho dos membros daquela igreja era que eles tivessem um lugar mais grande para poder adorar ao Senhor, onde os irmãos pudessem ficar à vontade. E aí, o pastor, com imensidão de amor no coração, como Maria, ele pegou aqueles 30 mil, procurou o ancião da igreja e doou os 30 mil para que pudesse comprar um terreno maior, para que construísse a igreja. E realmente era o sonho daqueles irmãos. Imagina aí a alegria daqueles irmãos, né? Em receber 30 mil reais. E eles puderam depois juntar, e eles conseguiram comprar o terreno por 100 mil dólares, a menos do preço que foi anunciado na época que estavam vendendo terrenos. E aí, com o tempo, eles construíram uma igreja e começaram a congregar, louvando e exaltando o nome de Deus, um espaço melhor, um espaço onde todo mundo ficava aconchegante e à vontade. Creio eu que ele fez como Maria, por tudo de Deus, por tudo que eu tenho, para o tudo do meu Deus, para a obra de Deus. Que possamos aprender, meus queridos, a sermos cristãos generosos, sabermos ofertar ao nosso Deus por tudo que nós temos, para o tudo de Deus. Precisamos realmente sermos cristãos agradecidos cada dia de nossas vidas, porque Ele merece muito mais. Há mais a ganhar quando nós fazemos uma grande doação do que retendo o que temos. O que poderia ser ganho se você fizesse mais do que é necessário, oferecendo agora mesmo uma grande oferta para apoiar os missionários que estão pondo a vida em risco para levar o Evangelho a países que ainda não conhecem a mensagem? O que seria ganho? O breve retorno de Jesus pode ser apressado se você ajudar a levar o Evangelho a todo mundo. Há mais a ganhar quando fazemos uma grande doação do que retendo as nossas ofertas. Você estará contribuindo para que o Evangelho seja pregado, para que Jesus retorne logo. Que Deus nos abençoe nesta manhã, meus queridos. Que venhamos ter corações generosos, corações agradecidos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus tem umas janelas abertas para derramar de bênçãos. E só vai derramar se você for um cristão fiel. Se você doar como Maria, a mulher fiel da Bíblia, doou tudo que ela tinha, em forma de agradecimento pelo perdão de seus pecados. E nós, como pecadores também, temos que ter esse mesmo pensamento de adoração a Deus. Doar tudo nosso para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã, derramando chuva de bênçãos do céu a cada uma de nossas vidas nesta manhã. Deus nos abençoe, meus queridos.